Mais uma decisão que devia ser parte da formação de um corretor de imóveis, e a história por trás desse julgado é a seguinte: um casal contratou uma imobiliária para intermediar a compra e venda de um imóvel e assinou um compromisso. Pagou um sinal e depois descobriram que o vendedor estava respondendo uma execução fiscal e ela era com um valor elevado, praticamente o valor do imóvel que eles estavam comprando. Isso podia comprometer a segurança do negócio. Eles desistiram da compra, cancelaram o pagamento e a imobiliária tentou cobrar a corretagem judicialmente. Essa imobiliária venceu no segundo grau e o caso chegou no STJ, que decidiu que a comissão não era devida, porque a imobiliária tinha que ter prestado informações completas sobre os riscos da transação, tá? Eu estou falando do recurso especial 1364574 do Rio Grande do Sul, que foi julgado em 2017, de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. E se essa é a primeira aula que você está assistindo dessa playlist, eu recomendo que assista antes a primeira aula da playlist, cujo link está na descrição. Essa é a segunda aula e é também uma análise de caso resumida, bem resumida, de uma série focada na responsabilidade civil do corretor de imóveis. E esse caso, que também é um precedente muito relevante, eu já mencionei explicitamente na aula 1 e ele é importante porque é a decisão raiz, tá, do Superior Tribunal de Justiça que dá origem a várias outras que se estendem até esse ano de 2025. Então nessa análise eu abordo uma única conclusão, que vai ter implicações diretas e muito significativas na responsabilização civil do corretor de imóveis, se pessoa física ou pessoa jurídica, e essa conclusão é de que a relação entre o corretor de imóveis, como vocês podem ver aqui, e os seus intermediados é de consumo, e isso determina uma linha interpretativa sistemática muito específica sobre a responsabilidade civil do corretor de imóveis. Essa mesma conclusão foi transportada desse acórdão para vários outros acórdãos e decisões monocráticas do STJ, não só na quarta turma, né, também algumas decisões da terceira turma, mas ela circula muito na quarta turma. E o diferencial no caso dessa análise é que são tecidas diversas considerações sobre os reflexos dessa relação na responsabilização do corretor de imóveis, na relação dele com os consumidores dos serviços de intermediação. Então, a fundamentação legal disso tudo é o artigo 723 do Código Civil, o artigo 6º, os incisos 3º, 4º e 6º do CDC, e o artigo 20, os incisos 1º e 8º da Lei 6.530 de 78, estão todos aqui ao lado. E nessa fundamentação, focando na responsabilidade civil do corretor de imóveis, nesse acórdão fica bem claro, 3 coisas ficam bem claras. A primeira, o consumidor de serviços de corretagem é considerado parte vulnerável nessa relação contratual. E isso significa que ele vai ter proteções extras, né, que a balança vai pender talvez um pouco mais para o lado dele, e isso faz toda a diferença no dia a dia do corretor e em como ele vai ter que conduzir a atuação dele se ele quiser se expor menos a riscos de condenação. A segunda, o corretor, ele tem o dever de zelar pela sua boa-fé objetiva e ela é expressa pela conduta do corretor. Então aqui fica bem claro que o comportamento do corretor na condução dos negócios dele é um fator determinante na hora de se analisar, de se julgar se tem uma fé objetiva, né, daquele profissional ou não na execução dos seus serviços. E, por fim, há deveres anexos, deveres acessórios do corretor durante a execução do contrato de intermediação. Isso que significa que não basta somente aproximar as partes e depois desaparecer, né, tem esses deveres anexos. É importante lembrar que existe também nessa decisão a discussão sobre se a corretagem é devida quando ocorre desistência por uma das partes do negócio, né, de venda e compra. Na verdade, é o centro da discussão, mas eu vou abordar essa questão de forma secundária, porque o objetivo dessa análise aqui, que é resumida, muito resumida, é concentrado nas questões mais estritas sobre responsabilidade civil do corretor, que vai ter reflexos, claro, no direito ao recebimento da remuneração pela execução do contrato de intermediação. Outra coisa interessante, né, que não vai ser tratada aqui, que é de pensar por que se fala em contrato de intermediação em vez de contrato de mediação, nesses casos, enfim. Mas agora eu vou expandir então, cada um daqueles subitens, né, dessa conclusão que eu selecionei nesse acórdão, colocando a ênfase na parte prática, da parte do dia a dia, né, das ações e das consequências que elas podem ter, começando pelo subitem: o consumidor de serviços de corretagem é parte vulnerável nessa relação contratual do contrato de corretagem. A vulnerabilidade do consumidor é um elemento básico desse direito consumerista, como isso é de conhecimento comum. Isso é enfatizado nessa decisão no que toca à relação contratual que o corretor tem com os clientes dele e que vão figurar como sujeitos de direito que são considerados fragilizados, né,
que estão em desvantagem nessa relação, e essa desvantagem pode ser tanto temporária como permanente, não depende de ter oferta de serviços adicionais ou não nessa intermediação. E eu faço aqui uma observação que não está nessa decisão, mas que é uma consequência lógica, que é de que o corretor de imóveis ele tem conhecimentos especializados, né? Ele inclusive esses conhecimentos, a atividade, né, que deriva desses conhecimentos, ela é reservada a eles de maneira que não é qualquer um que pode ser corretor de imóveis, né? Só os que cumpriram os vários requisitos que tem para o credenciamento junto ao sistema Professe-Cresce, para intermediação nesse caso de uma venda e compra. Então essa vulnerabilidade do ponto de vista desse acórdão, ela oportuniza, né, que se considere que esse vínculo obrigacional que surge entre o corretor e os clientes dele é uma relação de parceria contratual. É uma relação na qual as partes precisam zelar pelo alcance satisfatório dos interesses da outra parte, ou seja, não é somente executar de qualquer jeito o objeto do contrato, que nesse caso é o de corretagem, numa venda e compra, mas executar de uma forma que expresse objetivamente uma intenção cooperativa, né, de se concretizar da melhor forma possível o objeto daquele contrato, e isso vai ser expressado no próximo subitem que eu mencionei antes, que é o de que o corretor tem o dever de zelar pela sua boa-fé objetiva, que vai ser expressa pela conduta do corretor, e esse subitem ele vai se conjugar com o próximo, que é o que nos mostra que há deveres anexos, deveres acessórios do corretor durante a execução do contrato de corretagem, que é no que vai se resumir essa análise aqui. Porque os tais deveres anexos, eles são o meio pelo qual vai se manifestar a boa-fé objetiva daquele corretor, né? São essas ações dele que vão demonstrar que a cooperatividade, o zelo dele pelo cumprimento do contrato de uma forma que venha efetivamente, né, dentro do razoável, ser cumprido de acordo com os interesses das outras partes, nesse caso o comprador. Claro que aqui, né, eu estou falando a ênfase do corretor, tá no corretor, mas essa boa-fé objetiva vai atingir todos os contratantes e vai atingir mais o corretor, em razão do artigo 723, né, do Código Civil, e o 20, os incisos 1º e 8º lá da 6.530, além do que eu já mencionei do Código de Defesa do Consumidor. Então isso lança sobre o corretor umas obrigações, como a de que agora eu estou citando o acórdão, aí que o acórdão, por sua vez, está citando o professor Scavone, a obrigação de que ele deve se inteirar, ele deve prestar informações usuais e notórias acerca do título de domínio exibido pelo vendedor, da regularidade da cadeia dominial, da existência ou não de gravames reais e de ações que envolvam o vendedor e que, por exemplo, em tese, poderiam conduzir à ineficácia, nulidade ou anulabilidade do contrato de compra e venda por caracterização de fraude, execução contra credores. Só que tem um ponto também importante aí. Essa cautela, ela não é uma cautela a todo custo, né? Ela é naquela toada da boa-fé objetiva, por isso que eu tô falando da boa-fé objetiva, ela tá dentro do razoável, dentro do esperável, então não significa ser um detetive abnegado que tem que ir lá e atrás de informações que às vezes vão requerer um esforço absurdo, né. Conseguir todas as certidões negativas de todos os tribunais do Brasil, investigar cada detalhe da matrícula, todos os proprietários anteriores, ser um especialista em direito contratual, entendeu, pra abordar cada possibilidade de nulidade, anulabilidade do contrato. É difícil dizer, né, exatamente o que seria o razoável, porque isso muda conforme os fatos, mas é, por exemplo, obter pelo menos as certidões das localidades mais comuns envolvidas nesse negócio, dar conta de que a matrícula esteja atualizada, que reflita a realidade, porque tem casos que o vendedor sequer ele é proprietário do imóvel, e o imóvel em tantos outros casos também, ele está irregular, ele está em desacordo com o que está descrito na matrícula, é na verdade cuidado básico, né, daquilo que se espera mesmo de um profissional zeloso faça, né, pra garantir que não tenha falhas no dever de informar sobre esses riscos, por exemplo, embora isso seja grande parte de fazer a tal da due diligence, como eu já venho repetindo. Então, para manter esse conteúdo aqui resumido, eu preciso finalizar agora, né? Eu já vou me encaminhar para os 10 minutos. Então, em suma, o corretor de imóveis ele não pode ser só um agente passivo, né? Mas tem que ser um profissional responsável e ele tem que garantir que todas as informações essenciais, ao menos, sejam apresentadas de forma clara, completa. E o STJ deixou isso claro, que a relação entre o corretor e o cliente é uma relação de consumo, e isso significa que há vários deveres específicos de transparência, de boa-fé, de diligência, e se essas obrigações forem negligenciadas, a comissão de corretagem pode ser considerada indevida, como ocorreu nesse caso,
e esse entendimento se tornou um precedente fundamental para a responsabilização de corretores e imobiliários e reforça que a intermediação imobiliária tem que ter não só vai consistir na aproximação das partes, tem que ter todas essas questões da boa-fé, mas também tem que constar nela, tem que fazer parte dela um acompanhamento responsável e informado para garantir a segurança do negócio, né. E eu fico por aqui.